Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Amém. Vamos dar mais um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Queria que você ficasse à vontade, tomasse o seu lugar. Eu queria honrar a Deus, quero ler um texto sobre a fidelidade dele, Salmos 36, verso 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Essa é a altura da fidelidade de Deus. Uau! Verso 6, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Aleluia. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber das correntes das tuas delícias. Alguém está recebendo essa palavra aí? Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Amém? A benignidade, a bondade, a fidelidade de Deus é tão grande, é tão maravilhosa. Esse ano foi um ano que foi de muita fidelidade de Deus. Nós começamos o ano passado, 2025, como o ano da multiplicação. A nossa igreja cresceu, nós multiplicamos igrejas. Tem alguns números que a gente não publicou ainda, mas nós temos como membros cadastrados mais de 5.000 membros. E 3.000 membros que assistem semanalmente a família do reino. Isso é uma multiplicação muito grande. Nós abrimos igreja na Holanda, abrimos igreja em Portugal, estamos abrindo igreja nos Estados Unidos e muitos outros lugares que vão se abrir. Isso quer dizer que é uma igreja fértil, uma igreja que multiplica, uma igreja que ganha almas. Batizamos só em Balneário 148 pessoas, quase 600, acho que mais de 650 pessoas decidiram por Cristo, sem contar o de ontem, que ontem tivemos novas decisões por Cristo. Então Deus tem sido fiel. Durante todo o ano de 2025, Deus foi fiel. Deus operou muitos milagres, salvou muitas vidas. Inclusive, eu tenho um testemunho para chamar aqui em cima. Eu quero chamar aqui em cima o Rafael, a Priscila, a bebê Zoe e a sua família, que vão contar um testemunho lindo do que Jesus fez recentemente. Vamos recebê-los com aplauso. Pode subir aqui. Quero que vocês conheçam a Zoe. Glória a Deus. Venha para cá. Pode soltar o microfone para eles, Cris. Rafael, conta para nós o milagre que Jesus fez e que data que foi, como é que aconteceu. Me mandaram um vídeo, eu fiquei tão empolgado, e aí quando eu vi que eles estavam aqui, eu falei, já vou chamar. Quem gosta de ouvir testemunhos? Então conte para nós. Shalom, igreja, graça e paz.
Me chamo Rafael, essa minha esposa Priscila, a Júlia, minha filha, Rafael, nosso filho, e essa a nossa princesa Zoe. Bom, o nosso testemunho é o seguinte: estivemos aqui no Réveillon passado, e no dia 1º de janeiro de 2025, o Senhor nos surpreendeu mais uma vez. Eu e a Priscila, nós estamos casados há 6 anos. Os nossos outros 2 filhos são frutos de outros relacionamentos. E durante o tempo que nós estamos juntos, nós passamos por alguns nãos do Senhor. Nós durante esse tempo, perdemos 5 filhos, 5 gestações. Em cada uma dessas vinha a pergunta: será que é isso mesmo que o Senhor quer para a nossa vida? E o Senhor sempre usava a boca de alguém para confirmar que sim, Ele queria nos dar um filho. Ele queria selar a nossa união com esse filho. No dia 1º, ministrava aqui na igreja pastora Mariana, e no final desse culto, ela sentiu da parte do Senhor de orar pelas mulheres que desejavam engravidar. E assim, no seu lugar, a minha esposa tomou posse daquela palavra, mas ainda assim, movido pelo Espírito Santo, o pastor subiu aqui e chamou 3 mulheres ao altar. Vieram 2, e ele insistiu: ainda tem uma terceira. E essa terceira era a Priscila. O que chama a atenção, irmãos... Ou seja, eu insisti, não foi assim... Não. Só vieram 2, eu falei, tem mais uma. Tem mais uma. Tem isso em vídeo, né? Sim. E o que chama... Cadê o João? Mandei para o João. Se puder arrumar um jeito de colocar lá em cima. Tem o vídeo da profecia. O que chama a atenção e que marcou muito foi a palavra que o Senhor liberou. Está em Isaías 43:18, que diz: eis que eu faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não percebeis? E a gente não percebeu. Deus está fazendo algo novo na sua vida e você não está percebendo. Acontece que no dia 10 de janeiro, nós recebemos a confirmação, e a Zoe já estava sendo gerada naquele culto, e a gente não sabia. Porém, diferente das outras vezes, a gente foi tomado por uma paz, por uma certeza, e todo aquele medo que a gente enfrentava em todas as outras gestações, ele não existiu. Ele existiu uma paz, existiu uma tranquilidade, passou sim por todos os cuidados médicos que devemos ter, mas a Zoe veio para mostrar que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Alguém pode aplaudir Jesus? Eu tenho aqui o vídeo da profecia. As 3 vão engravidar, mas não serão qualquer bebês, serão consagrados a Deus, nascerão com um propósito. Essa aqui é você no vídeo. Seca suas lágrimas. Gente, Deus é fiel. Eu acho que Jesus merece mais um aplauso. Sabe o que eu vou fazer? Depois a gente vai pegar o vídeo e eu vou publicar o vídeo, porque vai demorar a editar. Que Deus abençoe, Rafael. Amém. Apóstolo, e tomando liberdade dessa oportunidade, eu gostaria de pedir para o senhor que, nesse altar que foi revelado, que o senhor pudesse orar pela Zoe e consagrar ela ao Senhor para mim. Amém? Vamos estender a mão para a Zoe? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a Zoe diante de ti, Senhor, diante de todas essas testemunhas. Ela é fruto desse altar. Exatamente 1 ano atrás, Senhor, ela foi uma promessa, e aqui está o resultado dessa palavra. Pai, o Senhor transformou o luto em alegria. E eu quero declarar sobre esses que estão com as mãos estendidas, que ainda não viram a sua vitória, que ainda não viram a sua promessa, que eles também viverão, Senhor, o melhor de Deus em 2026. Pai, eu declaro que a Zoe será uma bênção na sua casa, ela será uma bênção na sua escola, ela será uma bênção na sociedade. Livra ela de todo mal, livra ela de todo acidente, livra ela de qualquer doença, livra ela de qualquer trauma, livra ela, Senhor, que ela não conheça o mundo, o pecado, o diabo, mas que ela cresça na tua presença. Já profetizo, Senhor, que ela vai ter um casamento feliz,
que o Senhor escolheu para ela e que ela será uma mulher cheia do Espírito Santo, que vai trazer muitas almas para Cristo. Eu te abençoo, Zoe, abençoo Rafael, abençoo toda essa família, e a igreja diz amém. Mais um aplauso ao Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Não, vou deixar o vídeo para mim postar depois. Quem não me segue no Instagram vai ter que ir lá me ver no Instagram, porque tem o vídeo da profecia lá. Amém? Eu quero chamar o pastor Dan, pastora Isa aqui, porque ontem eu deixei todos os pastores falar um pouquinho. Eles estavam atendendo a família e não puderam vir, mas eu senti no coração que eles têm algo queimando para 2026, que eles vão liberar para vocês também. Mais forte aplauso para Jesus pela vida deles. Shalom, igreja. Glória a Deus. Filha, fica do lado dele aqui, cumprimenta, dá feliz ano novo. Primeiramente, um feliz ano novo a todos vocês. Aleluia. Nós acreditamos de fato que esse não é um tema aleatório. Nós acreditamos que de fato é o que Deus está gerando nos céus e de fato vai se materializar aqui na terra. É o ano da terra prometida. Mas eu até fiz um story porque eu senti, a gente virou o ano e eu senti, na terra prometida, você tem a bonança, você tem de fato leite e mel, mas para você acessar, existem gigantes. Então não é simplesmente entrar na terra prometida, existirão alguns gigantes, mas na força do Senhor você já venceu. A Bíblia diz que sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Então às vezes você vê a situação que está diante de si e pensa que é um cenário impossível, mas é nesse cenário impossível que Deus manifesta os milagres que Ele tem para você. Então de verdade, creia, assuma essa realidade. É o ano da terra prometida, onde você vai viver o cumprimento daquilo que há anos o Senhor já falou sobre você. É o ano onde as bênçãos serão desatadas sobre a sua vida. Eu creio fielmente nisso e é o que eu desejo para cada um de vocês, em nome de Jesus. Shalom, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Quando eu estava ali no meu lugar, o Espírito Santo falou para mim que o apóstolo ia chamar a gente. Então eu abri a palavra que o Senhor entregou no início do ano passado, quando eu ministrei nas primícias. E no início do ano passado, quando eu ministrei nas primícias, a palavra que o Senhor me entregou foi: é tempo de semear. Prepare o campo para a lavoura, porque é tempo de semear. E muitas vezes, durante 2025, você olha e fala: nossa, foi o ano da multiplicação. Mas eu não consegui contemplar a multiplicação sobre a minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, no mundo espiritual você está multiplicando. E esse é o ano que tudo aquilo que está no mundo espiritual vai ser manifesto no mundo físico sobre a sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé e eu queria que o louvor me acompanhasse rapidinho. Porque não adianta de nada ano passado você ter pelejado, você ter lutado e você ter entrado em 2026 cansado, sobrecarregado, querendo desistir, mas agora é o momento em que você vai se limpar, você vai tirar o pó que está sobre você, você vai tirar tudo aquilo que te sobrecarregava, e agora é hora de marchar. Não é tempo de parar na porta da terra prometida, é hora de entrar, é hora de acessar essa terra. Então enquanto o louvor toca, você vai começar a passar a mão no seu corpo e vai falar: pode sair tudo aquilo que me sobrecarregava, pode sair essa poeira, pode sair essas marcas dessa luta, porque chegou o tempo de entrar na terra. Ei, você vai acessar o sobrenatural de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que, em nome de Jesus, tudo aquilo que você multiplicou no mundo espiritual, todas as dores que você venceu, todas as provas que você venceu, todos os momentos que você foi fiel mesmo diante da batalha, eu declaro em nome de Jesus que no mundo físico começa a se manifestar. A raiz foi criada, a raiz cresceu, você está plantado. Então esse é o ano. Frutifique, frutifique por todos os lados. Eu declaro em nome de Jesus que a terra prometida é o seu lugar, que essa terra vai dar de comer a você. Eu declaro que leite e mel é o teu destino. Eu
eu declaro em nome de Jesus que esse é o tempo em que tudo aquilo que você multiplicou no ano passado vai ser manifesto sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. E eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Quem pode dar um aplauso a Jesus bem forte? Aleluia. Tome aí o seu lugar. Nós estamos nas primícias 2026. Aleluia. Primícias 2026. E nós vamos ler primeiro lugar na Bíblia onde aparece a palavra primícia, que está em Gênesis capítulo 4. Aleluia. Verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito, para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Nós estamos vendo aqui Gênesis 4, nós estamos falando do comecinho da Bíblia, nós estamos falando dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim é o primogênito de Adão e Eva, Abel o segundo filho, né? Os filhos homens. E nós vemos aqui uma situação, nós estamos vendo pós-queda, eles estão agora, depois de todos serem retirados, né, expulsos do Éden, parece que Deus cria uma nova forma de invocação a Deus. Eles continuam invocando a Deus, eles continuam adorando a Deus, eles continuam tendo relacionamento com Deus. E o primeiro episódio da Bíblia, depois do Éden, é a oferta de Caim e Abel. Eu não acho que seja coincidência, eu acho que a Bíblia deixa muito clara, desde o princípio, e o primeiro ensinamento que nós vemos aqui é primícias. Você vê que Caim, ele leva uma oferta para Deus, do fruto da terra, ele era lavrador da terra, mas você vê que Abel, ele cuidava, criava ovelhas. Existe uma diferença muito grande entre a oferta de Caim e a oferta de Abel, mas mais do que uma diferença na oferta, existe uma diferença na forma e no coração e na postura em que cada um trouxe uma oferta a Deus. O texto vai dizer no versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias, diga comigo, ao cabo de dias. Essa palavra, se você começar a estudar, como eu gosto de estudar, estudo
o hebraico e vou fundo, vejo o que os rabinos dizem, o que os pastores dizem, e todos coincidem no seguinte: ao cabo de dias, no hebraico se refere a algo que demorou, algo que passou um tempo, algo que estava, diga comigo, atrasado. Você vê que Caim, ao cabo de dias, trouxe uma oferta a Deus, do fruto da terra. Eu não acho que Deus tinha problema com que fosse do fruto da terra, mas eu acho que Deus teve um problema com ao cabo de dias. Eu trabalhei numa frutaria, num sacolão que chamava lá em Uberlândia, do meu tio, e quando a fruta está boa e a verdura está boa, ela tem um preço. Só que todo mundo sabe que ela dura pouco, né? E quando ela está praticamente madura demais, ao ponto que no outro dia ela já não vai prestar, ou 2 dias não vai prestar, né? Aquilo é vendido por um preço diferente, praticamente para se desfazer o mais rápido possível. A sensação que dá aqui é que Caim esperou tempo demais, em que o que ele estava levando do fruto da terra já não era o melhor para Deus. Mas já nós vemos aqui o contrário na vida de Abel. A Bíblia diz que Abel levou para Deus das ovelhas os primogênitos, e levou a gordura desses animais, algo que ele preparou para Deus. E eu quero mostrar algo muito forte nesse texto, que eu quero que marque o seu coração. Diz assim, o verso 3, verso 4: e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eu gosto de observar com vocês a sequência. A sequência no texto aqui diz que Deus atentou para Abel. Diga comigo, atentou para Abel e sua oferta. Por que não diz Deus atentou para a oferta e depois para Abel? E a mesma coisa diz sobre Caim. Deus não atentou para a oferta de Caim, né? E nem para Caim. A sequência é: primeiro vem a oferta e depois vem a pessoa. Diga comigo, primeiro vem a oferta, depois a pessoa. Isso que me chama muito a atenção aqui. E o que eu acho interessante também é que Deus, Ele não diz para Caim: olha Caim, eu não gostei da sua oferta, vai lá e troca. Ele fala da pessoa. Só que aqui nós estamos falando de oferta. Então por que Deus está falando da pessoa? Nós, seres humanos, estamos lendo esse texto, e o que nós estamos pensando? Na oferta. Tanto é que já tem gente de braço cruzado, com cara feia, achando que eu estou pregando de oferta, né? Já ficou ruim, né? O pastor já está falando de oferta. Então, só que nós estamos lendo pensando em oferta, mas Deus aqui não está atentando para a oferta, Ele está atentando para a pessoa. Ele está olhando para a pessoa, nós estamos olhando para a oferta. Porque para nós a gente pensa: mas será que a oferta é boa? Eu vou fazer uma pergunta para você: Deus precisa de alguma coisa? Deus precisava daquela oferta, Ele ia comer aquela oferta? Então por que oferta? Por que a Bíblia já começa com oferta? Por que o primeiro ser humano está ali, né, Caim e Abel, depois do Éden, já começa falando de oferta? Você está preparado? Quem gosta de revelação? Por que Deus falou primeiro da pessoa e depois da oferta? Diga comigo, ninguém. Oferta diferente
daquilo que ele é. Assim como era a oferta de Caim, assim era Caim. Assim como era a oferta de Abel, assim era Abel. Como era a oferta de Caim? Ele esperou demais. Ele provavelmente estava fazendo, não porque ele queria ofertar, mas pela pressão social que ele vivia. Imagina, ele era o primogênito. Ele era filho de Adão e Eva. O primogênito. Imagina o culto. Agora é o culto, olha aí, ó. Está vindo Caim ofertar. Eu imagino que Adão e Eva já tinham ensinado para ele, filho, você tem que ofertar. E agora Caim tem que ofertar, porque ele é o filho de Adão e Eva. E todo mundo está olhando para ele. Só que a pergunta é, será que no fundo ele queria ofertar? Ou ele estava ofertando apenas por causa do ambiente que ele estava? E aí ele pensou, olha, vou pegar aquilo que já está mais velho. Vou pegar aquilo que eu já não posso negociar. Vou pegar aquilo que eu já não posso aproveitar. Vou pegar aquilo que já está sobrando. Eu acho que era isso, sabe por quê? Porque depois disso, na Bíblia inteira, o Deus vive falando, não traga o pior para mim, não traga o que está velho, não traga o que está estragado, não traga o que... Eu acho que foi por causa disso. Mas assim como era a oferta de Caim, assim era Caim. Não era do fundo do coração dele. E Deus não precisa de oferta. Agora, se você vai ofertar, que a sua oferta seja como a de Abel. Eu acho que uma das coisas mais tristes é você ofertar e essa oferta não ter valor. Como assim, pastor? Eu acho que uma das coisas mais tristes que o cristão pode praticar é a oferta de Caim. Ele oferta para cumprir tabela, porque o irmão está vendo, porque ele tem que ir lá. Quantas gente pega um envelope só por pegar? Não é verdade? Mas Abel não, Abel diz assim, eu tenho prazer em levar o melhor para Deus. Eu tenho prazer em levar minhas primícias. Eu tenho gratidão a Deus. Eu quero honrar a Deus. Para ele é um prazer ofertar. Aí Deus se conecta com essas pessoas. Porque a Bíblia é um livro que fala de oferta. Um dia eu falei isso, a pessoa ficou brava comigo. Pastor, isso é ridículo, falar que a Bíblia é um livro sobre oferta. A Bíblia é um livro sobre Jesus. E Jesus era o quê? Uma oferta pela sua vida e minha vida, amém? E quando Deus foi nos dar uma oferta, você sabia que Deus fez uma oferta por nós? Sabe o que Jesus é chamado na Bíblia? De primícias. Jesus não pegou um anjo lá e falou, ó, você que está com a asa quebrada aí, vai lá e... Não, vai. Não, eu não. Ele enviou o próprio Filho, de tal maneira Deus amou o mundo, que deu a maior primícia, diga comigo, a maior primícia da Bíblia, foi Deus quem fez, seu próprio Filho. Alguém pode aplaudir o Senhor Jesus? Acho que a maior guerra que o cristão vai ter em toda a nossa vida cristã aqui na terra é o relacionamento, são três pessoas, diga comigo, eu, Deus e Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o amor ao dinheiro. Esse triângulo vai ser uma guerra constante. O resto da sua vida a gente vai ter esse conflito. O dia que você resolver que Deus é maior que Mamon na sua vida, esse dia você não vai ter limites de Deus para você ser abençoado. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Quem são? Deus ou Mamon. O que é o Deus Mamon? É o Deus dinheiro, aquele que ama o dinheiro, que faz qualquer coisa pelo dinheiro. Quando você vence o Deus Mamon e confia no Senhor mais do que você confia no dinheiro, ou seja, você não idolatra o dinheiro. Muitas pessoas, ela não tem dinheiro, é o dinheiro que tem ela. Quem entendeu isso? Mas quem tem o Senhor como o seu provedor, o Todo-Poderoso na sua vida, o dinheiro se torna apenas uma ferramenta aqui na terra.
é uma ferramenta para o reino avançar, é uma ferramenta para cumprir propósito, é uma ferramenta para abençoar outras pessoas, é uma ferramenta para abrir igreja, é uma ferramenta para enviar missionário, é uma ferramenta para abençoar o reino de Deus. É apenas um instrumento. Acho que é uma coisa mais triste na vida do homem, é quando o dinheiro é o fim para ele de todas as coisas. O objetivo dele é ganhar dinheiro. Eu acho isso tão triste. Agora, quando o teu objetivo é ganhar almas, é fazer o reino avançar, e o dinheiro é apenas os meios para chegar lá, então você está indo no caminho certo. Essa briga entre Deus e Mamon no seu coração sempre vai existir. Mas aqueles que dão a Deus as primícias, eles estão comunicando com o céu o seguinte: Deus, Tu és maior que o dinheiro na minha vida. Amém? A Bíblia diz que quando você serve um Senhor, você vai desprezar o outro. O próprio texto diz: você não pode amar a Deus ou a Mamon ao mesmo tempo. Você tem que, é um ou outro. E quando você ama um, você vai terminar desprezando o outro. Os dois vão brigar pelo teu coração, e os dois vão pedir para você sacrificar o outro por ele. Mamon sempre vai pedir para você sacrificar Deus para você obtê-lo, e Deus sempre vai dizer para você sacrificar o dinheiro para andar com ele. Olha que loucura. Tem pessoas que abandonam as coisas de Deus por causa do dinheiro. E tem pessoas que abandonam o dinheiro para as coisas de Deus e nunca deixam de ter dinheiro. Aleluia. Você está feliz nessa noite? Hoje é dia de primícias. Hoje é dia de dar o primeiro para Deus. Hoje é dia de ofertar. Hoje é dia, durante esses 4 dias que nós vamos estar aqui, amanhã vai ter um convidado muito especial lá de Bauru, pastor Danilo Mesquita. Vocês vão ficar impressionados. Ele jejua, ele acabou de fazer um jejum de 40 dias, só na água, e ele está vindo com tudo aqui, irmão. Não sei, nós vamos sair daqui voando amanhã também. Mas durante esses 4 dias, eu quero ensinar você sobre ser generoso. Eu quero ensinar você a colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero ensinar você a fazer ofertas de sacrifício. Eu quero falar mais uma coisa para você. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 3. Olha esse texto. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha o 4. Pela fé, Abel. Pela fé, Abel. Sabe o que eu acho incrível aqui? Que esse capítulo 11 é o hall da fama dos heróis da fé. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, vai ter todos os heróis da fé. Quem é o primeiro herói da fé que aparece aqui? Abel. O primeiro homem que teve fé na história da humanidade foi quem? Abel. O primeiro homem, Adão e Eva não tiveram fé, porque eles viviam com Deus lá no jardim. Eles não precisavam de fé. Agora Abel precisou de fé. E o primeiro homem que aparece na lista de Deus, o primeiro hall da fama lá, o número 1, number 1, quem? Abel. Agora Abel não matou nenhum gigante. Abel não fez o mar se abrir. Abel não curou nenhum cego. Abel não construiu uma cidade. Como que manifestou a fé de Abel? Olha só. Pela fé, Abel ofertou a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto ainda, meu Deus,
o primeiro homem que teve fé, a fé dele foi manifestada em uma oferta. E ele está no hall da fama de Deus, de heróis da fé, porque ele teve fé na hora de ofertar. Isso ficou marcado. E agora olha que interessante. Mesmo depois de morto, a oferta de Abel ainda fala. Diga comigo, a minha oferta fala por mim lá no céu. O que a sua oferta está falando de você lá no céu? O que a sua vida de altar, de oferta, tem falado de você lá no céu? Diga comigo, a minha oferta fala de mim lá no céu. Eu tenho mais uma coisa muito poderosa para te falar. Que tudo que você gastar de dinheiro na sua vida, lá fora, se você comprar um tênis, uma roupa, ou se almoçar em um restaurante, se você fazer uma viagem, qualquer coisa, qualquer dinheiro que você gastar lá fora, esse dinheiro vai sair da sua vida, ele não volta mais. Você gastou o dinheiro. Olha que interessante. Inclusive uma casa, pastor, se eu comprar uma casa, ele vai sair da tua vida, porque um dia você vai morrer. Você não vai levar a casa para o cemitério. Agora olha que loucura que eu vou te falar aqui. Você está preparado? Tudo que você ofertar a Deus, nunca mais sai da tua vida. Você pode não ver a colheita amanhã, mas essa oferta não sai da tua vida nunca mais. E se você morrer, também não sai. Mesmo depois de morto, vai continuar falando da sua vida. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Mesmo depois de morto, a tua oferta ainda vai falar. Como que ela vai falar, pastor? Se eu já estou morto? Deus não vai desamparar os teus filhos. Deus não vai desamparar os teus netos. Você vai deixar uma herança espiritual para os teus filhos. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua que mendigasse o pão. Diga assim, tudo que eu já ofertei nesse altar para Deus, nunca saiu da minha vida. A tua colheita é certa. A sua oferta é uma forma de comunicar com o céu. É só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia inteira, os homens comunicavam com o céu através de altares. Diga comigo, meu altar comunica com o céu. Não tem nada que comunica mais com o céu do que altar. Mais do que aplauso, mais do que cantar, o que comunica com o céu é a sua oferta. O que mais Deus comunicou conosco foi a sua oferta, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar um testemunho para vocês. Vocês estão preparados? E eu quero ler um texto. Eu vou trazer mais uma revelação poderosa aqui para você. Lá em Jó, meu Deus, vou pregar em Jó, vocês acreditam num negócio desse? É forte. Você está feliz ou não? Você está recebendo essa revelação? Se você for lá em Jó, no capítulo 1, Jó é o livro antes de Salmos. Verso 9: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo o que tem? A obra de suas mãos abençoaste,
e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do... E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Vamos voltar para trás no versículo 5 agora. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Toda vez que os filhos de Jó faziam um banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia o quê? Holocausto, sacrifício, para santificar os seus filhos, caso eles tivessem blasfemado, caso eles tivessem se embriagado e falado coisas e pecado. Então, enquanto os filhos estavam lá fazendo banquete, Jó estava fazendo holocausto. Agora vamos voltar onde nós paramos antes. Olha o que aconteceu. Verso 13: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um estrangeiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os seus servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha que loucura. Quando Satanás falou com Deus, ele disse assim: você cercou a Jó, eu não consigo tocar a Jó, mas toque em tudo quanto ele tem e verás que ele vai blasfemar. Diga comigo: Jó tinha sua vida e seus filhos cercados, santificados. Agora, o que cercava a vida de Jó? Diga comigo: as ofertas. Olha só, pense você, se você tivesse que pensar como o diabo pensa, pense comigo. Deus deu carta branca para você matar e destruir tudo que está na vida de Jó, menos tocar na vida dele. Você não acha que o diabo primeiro ia matar os filhos de Jó? É óbvio. Mas olha o que acontece. Ele não toca a vida dos filhos de Jó. Qual é a primeira coisa que ele mata? Diga comigo: os animais. A primeira coisa que o diabo fez foi tirar a oferta de Jó. Porque agora não tinha mais uma maneira de santificar os seus filhos. Ele não tinha mais o que ofertar, ele não tinha mais holocausto para fazer. Então agora a cerca que estava ao redor de Jó caiu. E o que aconteceu? Só depois que não tinha mais oferta, e eles estavam justamente no banquete. Lembra que Jó ia fazer sacrifício? Eles estavam lá bebendo, se embriagando, tal, fazendo, provavelmente iam blasfemar, e quando Jó tinha que fazer a oferta, já não teve mais jeito. Por quê? Porque os animais já tinham todos morridos. E qual foi o resultado depois? Os filhos também morreram. Você está aqui, crente? Aleluia. Então você precisa aprender a cercar a sua vida de ofertas. Diga comigo: a minha oferta, meus dízimos, minhas primícias são a minha cerca. Uau! Como quando o diabo quer tocar a sua vida, sabe o que ele faz?
Ele põe no teu coração para você parar de ofertar. Ele põe no teu coração para você parar de dizimar. Ele põe no teu coração para você parar de primiciar. Ele diz assim, não, olha, está difícil demais. Você já viu que quando uma pessoa está com um problema, muitas vezes a primeira coisa que ela para de fazer é ofertar? Sendo que tinha que ser a primeira, porque é isso que está te blindando. É isso que está comunicando com o céu, que a tua confiança está no Senhor. Eu venho aqui te dizer que quando tudo parece que está dando errado, em vez de parar de ofertar, oferte mais ainda. Faça guerra espiritual com oferta. Cerca a tua vida, cerca a tua família, comunica com o céu, manda esse aroma suave e agradável a Deus, para que você obtenha a resposta do céu na sua vida. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu quero chamar alguns testemunhos aqui, para vocês verem. Eu esqueci o nome da minha filha, Lídia Amarelinho. Você? Patrícia, venha contar o que Deus fez na sua vida esse ano. Vem com a família, vem com o marido. Vem os dois. Vamos recebê-los aqui com um forte aplauso. Falei, vou parar de pregar e vou começar a mostrar o que esses meninos têm feito. E o que Deus vai fazer na vida de outros que estão aqui também. Sobe aqui. Eu quero que vocês contem. Quando vocês começaram a praticar os princípios, os tributos a Deus, dízimo, oferta, primícia, o que Deus começou a fazer na vida de vocês? Quem que fala melhor? Ela? Você está muito nervoso. Oi, você está até mordendo na boca. Shalom, boa noite. Quando eu cheguei aqui na família do reino, eu tinha um pensamento a respeito do dízimo e primícia muito superficial, né? Eu sabia que você tinha que cumprir princípio, mas eu sempre tinha aquele pensamento de que acontece na vida do coleguinha. O coleguinha faz e dá certo, mas na minha não. E a gente estava passando por um problema financeiro no início desse ano, no início do ano passado, né, que a gente está em 2025. E aí a gente chegou aqui na família do reino e ouviu o apóstolo falar sobre oferta, primícia, sobre semeadura. Eu lembro que eu tinha o dinheiro da minha academia, eu falei, Senhor, eu vou fazer uma semeadura, que eu quero saber se esse altar aqui, o que acontece, porque eu ouvi tantos testemunhos no dia, e eu peguei o valor da minha academia e ofertei. Eu falei, Senhor, eu preciso de 2 respostas. Preciso que o Senhor abra a porta para que eu possa me mudar, e depois que o Senhor abra uma oportunidade para o meu marido, para ele fazer uma parceria com uma determinada pessoa. Quando eu fiz isso no domingo, na segunda-feira, o que eu tinha pedido aconteceu. Eu fiquei chocada, eu falei assim, meu Deus. Em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. Eu falei, meu Deus, realmente tem alguma coisa muito diferente ali, eu não sei o que está acontecendo, vou ofertar. Eu falei, Levi, a gente não estava dizimando, não estava primiciando, e eu falei, Levi, vamos começar a dar o nosso dízimo. Ele falou, Patrícia, mas está muito difícil. Eu falei, me dá aqui, que eu vou tirar o dízimo e vai fechar as contas. Aí eu lembro que no primeiro mês não fechou as contas, mas eu dei o dízimo e a primícia. Eu falei, Senhor, eu vou dar um jeito aqui, eu peço emprestado. Mesmo sem fechar as contas. Sem fechar as contas, eu dei o dízimo. Então você, tá vendo? Isso que eu estou falando. Vai ter um momento que você vai ter que decidir se você confia em Deus ou confia em Mamão. E esse foi o ato que ela diz, eu vou confiar em Deus e vou cumprir os princípios. E o que ela acabou de fazer? Cercou a vida dela. E o que aconteceu? Só que antes as contas ficavam na minha administração. Só que eu já conhecia os princípios de oferta, dízimo, primícias. Tenho testemunhos fortes. Meu pai sempre me ensinou isso desde pequeno, mas o meu coração estava fechado para isso. E Deus deu a direção para ela tomar as finanças nas mãos dela. E ela falou, a gente pode passar dificuldade, passar aperto, dever tudo que for necessário, mas a gente não vai negociar aquilo que é de Deus. Então a gente decidiu seguir fiel em relação a isso. Então ela começou a passar a administrar as contas, mas antes separando tudo aquilo que era do Senhor como primeiro lugar. Ela vai continuar estudando. E aí eu trabalho com recuperação tributária. Eu realizo alguns clientes e eu sou comissionada. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu recebi R$80 de comissão. Aí comecei a receber 400. E quando eu comecei a dar o dízimo e a primícia, falei, Senhor, eu queria ter um testemunho, eu queria viver isso. Antes dessa decisão, quanto que era a tua comissão? Minha comissão eu ganhava R$80, 400, 500. No máximo? No máximo.
Aí eu lembro que a gente entregou o dízimo e primícia, e a gente estava passando por essa dificuldade, né? E eu falei, Senhor, faz o meu cliente X cair, só como um sinal. Quando foi no outro mês, o cliente X caiu. Eu falei, meu Deus. Falei, vou fazer uma oferta. Eu falei, fiquei tão feliz. E aí o apóstolo ensinou assim, fala, Deus, aumente o meu dízimo, aumente o meu dízimo. Eu coloquei lá na planilha, coloquei o valor do dízimo e botei, aumente meu dízimo, Senhor. Aí no segundo mês, a minha comissão de 5 foi para 8. De 8 foi para 5 o quê? 5 reais? 5 mil. De 8 foi para 15. 1.000? 15 mil. Depois foi para 16. Não salário, comissão. Comissão. Depois foi para 19. E aí a gente começou, eu falei, não, esse negócio acontece, vamos dar oferta. Toda oportunidade é oferta. Eu falei, Deus. Falei, não. Aí eu lembro que teve uma reunião de liderança, o apóstolo pregou também sobre joia, eu fiquei, meu Deus. Eu lembro que a gente não tinha o valor fechado do cartão, a gente falou, ele falou, vamos ofertar. Eu falei, vamos, se não dá para pagar a conta, a gente oferta. Vira semente. Vira semente, a gente ofertou. Quando eu saí daqui, eu falei, Deus, só precisava pagar o cartão. Falei, só preciso disso. Aí eu recebi uma ligação, você tinha o quê? Eu vou te transferir X valor. Eu falei, Levi, aconteceu. Deus proveu o valor do cartão. Eu falei, não. E o apóstolo profetizou sobre a minha vida que eu ia ganhar 150 mil por mês. E falou, Deus vai te dar um sinal. E aí, no próximo mês, depois que você declarou isso, caiu uma comissão de 60 mil reais para mim na minha conta. Eu falei, meu Deus, que loucura. A gente estava com o nosso nome sujo. Eu lembro que eu estava com uma dívida de 54 mil reais. Eu paguei minha dívida por 2 mil reais. Entendeu? Eu consegui limpar o meu nome, que estava mais sujo do que... Eu falei, Deus começou a organizar as coisas. Deus falou, eu vou te dar sementes e você vai plantar. Não é para você desfrutar ainda, é para você semear. E a gente tem entendido isso, a gente tem vivido coisas sobrenaturais, porque a gente entendeu que dinheiro é espiritual e ele move as coisas. Quando a gente entende, o nosso coração está no lugar certo, e a gente encaixou o nosso coração no lugar certo e falou, Senhor, nossos recursos são seus, a nossa casa é sua, tudo que a gente tem é teu, porque tudo que a gente recebeu foi o Senhor que nos entregou. Não é mérito, não acho que seja mérito, foi Deus que eu já tive tantas oportunidades, e nessa oportunidade é tanta coincidência, não é coincidência, é Deus, ele colocou, vendo que o nosso coração está no lugar certo e entendendo o que a gente entendeu a respeito sobre princípio, e a gente tem vivido coisas sobrenaturais, e eu creio que é só o início, que 2026 Deus já liberou algumas palavras sobre a gente e tem dado sinais de que existe muito mais para acontecer, entendeu? E eu acredito muito nisso, e a gente está fixado entendendo que tudo que vier na nossa mão é recurso para a gente implantar, para a gente enviar, para a gente fazer aquilo que Deus ele quer, que dinheiro no final é para isso. Uau, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Quer falar, Felipe? Vai lá. Então, depois dessas experiências das respostas de Deus, Deus falou algo muito forte comigo. Eu já queria falar isso, mas eu estava pensando em falar isso no Vence Tu é Macho, porque a gente tem muito testemunho. Vai falar hoje e vai falar no Vence Tu é Macho também. Então, assim, vocês podem estar pensando assim, caraca, o testemunho é só dela, né? Mas Deus falou algo muito forte comigo, que foi... Ele falou algo assim, por que você acha que eu estou prosperando através da vida dela e não da sua? E ele me falou que ele estava honrando a obediência e a fé dela, mas ele falou para não desanimar, porque se ele faz isso na vida da minha esposa, imagina na vida do sacerdote da casa, do homem que coordena o lar. Então, assim, se Deus prospera, não tenha uma hierarquia, assim, algo que o homem é maior que a mulher, mas se ele pode prosperar através da mão da sua companheira, imagina o que ele pode fazer na mão do sacerdote que decide confiar e acreditar no Senhor. Então Deus usou a vida da minha esposa para poder me fazer reativar essa confiança no Senhor e deixar de servir a Mamon e começar a servir ao Senhor. Parabéns. Tá aí, ó, pilares financeiros.
que ganhava 80, 400 de comissão, e agora não vão nem falar que número que está mais. Mais forte um aplauso para Jesus. Aleluia. Quem mais tem um testemunho financeiro incrível assim, e que eu gostaria de contar? Eu quero dar mais uma oportunidade para alguém contar esse testemunho. Pastor, tem um testemunho financeiro incrível. Faz um sinalzinho com a mão, senão eu vou chamar, porque eu já sei alguns que tem, né? Aí eu vou ter que usar a dedocracia. Você... Tem alguém que quer contar? Aleluia. Ali. Casal ali. Pode ficar em pé. Cadê o Cris? Vai levar o microfone lá para eles. Isso. Vem pro corredor, filha. Aí os dois, o casal. Isso. Glória a Deus. O testemunho é mais meu do que dele, mas é dos dois. Os dois são um, então tá tudo certo. Amém. E partindo disso, eu vim pra cá faz um pouco mais de um mês. Há uns 2 anos eu recebi uma palavra que era para eu marchar. E aí eu comecei a marchar. Então faz 1 ano, mais ou menos, que eu vou vivendo o Evangelho. Balneário é minha 5ª cidade. E aí numa conferência no passado, eu recebi que era para tomar posse da Terra Prometida. E eu não sabia onde era. E aí veio a Mosato, através da oportunidade de atuar, eu vim para Balneário. Quando eu cheguei aqui, no domingo, no final das gravações, eu vim participar de um culto. E aí o pastor falou que era pra gente assumir posse da Terra Prometida. Que teria a semana, que teria o ano novo, e ardeu no meu coração que era pra eu ficar aqui. E várias coisas foram acontecendo, minha vida é um testemunho atrás de outro. Mas o que de financeiro era que eu não tinha condição de ficar em Balneário. E eu tinha que pagar pro dono da casa até as 23h59, valor de 1.000 e pouquinho lá, que era para dar o sinal de que eu ia ficar aqui o mês inteiro. E eu não tinha essa grana. E eu vim no culto, participei do culto, terminou o culto, eu conversando com um irmão, ele falou assim: você não precisa de um dinheiro? Aí eu falei: preciso. E ele falou: quanto que você precisa? Eu falei o valor e ele falou: me passa teu Pix. Eu cheguei em casa, transferi o valor e consegui pagar os 30 dias para ficar aqui. Alguém chegou para você e perguntou isso? Aham. Ele chegou para mim e perguntou: você tá precisando de um dinheiro? E aí eu falei: sim. E aí ele falou: me passa teu Pix, me passa quanto que é. E aí ele pagou meu aluguel e eu fiquei aqui. Meu Deus! 2 dias Sua depois... terra prometida. Minha terra prometida. E 2 dias depois? 2 dias depois, ainda na folia ali do evento e tudo mais, eu encontrei, ou melhor, eu fui encontrada pelo Jefferson, que era Meu alguém Deus. que estava exatamente como eu tinha feito na minha listinha de pedidos para Deus no começo do ano passado. Então, eu congregava na EQ Labareda de Fogo, aqui em Santa Catarina, lá no Oeste. E aí, a gente sempre no Réveillon fazia uma cartinha para Deus. E eu fiz e descrevi lá meu varão. E aí eu fui encontrada esse ano pelo meu varão do jeitinho que eu fiz. Meu Deus! Prosperidade, casamento. É a terra prometida, sem dúvida. Alguém pode aplaudir mais forte a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. A Maitê está comendo? Fiquem, gente... Fique em pé aí, leva o microfone ali. Quem lembra da Maitê? Quem lembra quando o profeta Tony pregou aqui domingo de manhã? Fale para nós, fazia quantos dias que ela estava sem comer? 80 dias, mais ou menos. E como que ela ingeria alimentos? Só líquido e com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, há mesmo. 80 dias ela não comia absolutamente nada, só ingeria líquidos. E líquido, mas... E ainda assim com extrema dificuldade. Extrema dificuldade. E aí, domingo vocês vieram aqui, o profeta Tony orou por ela. Domingo nós viemos e a gente já tinha vindo nos domingos aqui do culto de milagres. Desde aquele culto também que o Senhor orou por ela, ali já desencadeou uma mudança. Ali ela começou a ingerir alguma coisa, ali foi diferenciado já a partir daquele momento. E a gente continuou, porque a gente acredita que, baseado em tudo que a gente vê e ouve aqui já, que talvez as coisas não sejam de um dia para o outro,
né? E ela precisava também, na cabeça dela, acreditar, confiar, afinal de contas é uma criança, né? Então tem muitas vezes um discernimento e um entendimento diferente da gente. Mas domingo ela veio aqui, então foi muito impactada também. E hoje, 2, 3 dias depois, ali na quarta-feira, ela começou a comer, por exemplo, não está comendo ainda como antes, é lógico, né? Sim, com garfo e faca. Mas o que ela comeu sólido até agora? Agora está comendo batata frita, por exemplo, que é uma coisa que é a principal da vida dela. Aleluia. Começou a comer. Depois de 80 dias. É que vocês não acompanharam, eu estava de perto e eu vi o sofrimento, eu vi que eles estavam passando e eu queria que eles testemunhassem. Sim, porque só quem é pai e mãe sabe o desespero, né, de ver teu filho nessa situação. Sim, eu fiz jejum, eu orei, busquei a Deus, eu fiz de tudo. Eu lembro, qualquer pessoa eu pegava para orar, eu fiz. A minha filha, eu passei 14 dias no hospital, ela não comia nada. Psicólogo, psiquiatra, Ela estava o quê? Tomando na veia alguma coisa? Ela estava tomando soro direto e estava... 14 dias sem ingerir nada. Nada. E daí líquidos, nada. E a comida do hospital ainda não era muito boa, ela não queria comer nada. Só líquidos. E só tipo gelatina em líquido, iogurte, suco, sopa batida, caldo de feijão, só líquido. Nada ela queria engolir, nada ela queria sentir passar na garganta. Aí a gente trouxe ela, né, para orar. E a gente veio aquele dia, queríamos que ela ficasse aqui. Ele profetizou, e além disso ele profetizou sobre a vida da minha mãe, também no altar. Eu lembro que ela ficou lá no altar. A minha mãe veio e ele profetizou, e ele falou que esse espírito estava agindo na família, né? E daí ela comeu. Ela chegou em casa, no primeiro dia não foi nada, foi tranquilo. Ela comeu líquido, sopa e líquido, caldo. Depois no segundo dia ela comeu, sentiu fome, pediu batata frita. Ela adora arroz, batata, molho, carne. Pediu batata frita, eu fiz e ela comeu. Então você pode dizer assim que o sofrimento de vocês acabou. Amém. Que aquele desespero acabou. Glória a Deus. Que Deus transformou a tristeza em alegria. Glória a Deus. Quem consegue ver o sorriso dela aí, como é que já está? Parabéns, Cília. Uau! Alguém diga obrigado, Jesus. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. E nós vamos cantar Viverão. Vamos ficar em pé. Eu quero declarar sobre a tua vida. Viverão, 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 viverão. Teu casamento, teus filhos, tua saúde, tua casa. Viverão, viverão, viverão. Declare. Viverão. Viverão, 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 viverão. Eu declaro, Senhor, viverão, que tudo aquilo que estava morto, casamentos, filhos, economia, em 2026, viverão sobre a sua vida. Viverão, viverão. Amém? Você crê nisso? Senta aí só mais um pouquinho. Aleluia. Meu Deus. Nesses 4 dias, nós vamos fazer os 4 dias mais generosos da nossa vida. Nós vamos, durante 4 dias, semear. Vão ser 4 tipos de ofertas que nós vamos fazer. Nós vamos ofertar para Deus o melhor que a gente puder. Nós vamos dar presentes e ajudas uns para os outros. Então é bom você que está, por exemplo, no GC, está sabendo que o irmão está passando necessidade, você vai ofertar na vida desse irmão. Se você está sabendo de alguém, se Deus tocar no seu coração, se alguém, igual a irmã contou, né? Alguém foi lá e falou, você não está precisando de dinheiro? Né? De repente tem alguém, Deus toca no teu coração, você não para de pensar naquela pessoa, fala, cara, tu tá bem, tá faltando alguma coisa, tá precisando de alguma coisa. E durante essas últimas semanas, eu já mandei todo mundo começar a orar, e todo mundo começar a perguntar, e todo mundo começar a procurar gente para ofertar, e nós vamos trocar presentes, nós vamos ofertar uns na vida dos outros, amém?
Então hoje eu não sei se você trouxe uma oferta para Deus ou se você já trouxe, mas nós vamos começar a ter um momento de liberdade para começar a fazer ofertas, amém? Nós também vamos recolher doações para Senders, tá? Tanto em dinheiro como se você quiser trazer cesta básica, quiser doar um móvel, doar roupa, que esses 4 dias sejam 4 dias de muita generosidade na sua vida. Deus, os pobres, né, através do nosso Instituto Senders, o teu amigo, tua amiga, teu irmão em Cristo que está aqui convivendo com você. Sabe o que eu acho que vai acontecer até o final desses 4 dias? Deus vai suprir todas as necessidades na igreja. Eu creio que todos que estavam com o aluguel atrasado, Deus vai pagar esses aluguéis. Aqueles que estavam faltando água dentro de casa, Deus vai suprir. Deus vai fazer milagres. E Deus vai usar uns aos outros para nós abençoarmos uns aos outros. Amém? E a 4º tipo de oferta, nós vamos honrar os nossos pais. Então você vai fazer, tem gente que nunca fez uma oferta para o seu pai e para a sua mãe, nunca mandou nada, e, pastor, mas eu não tenho pai e mãe. Qualquer pessoa que tenha figura paterna no seu coração, você vai fazer isso em nome de Jesus, amém? E agora, preste muita atenção no que eu vou te falar. Se você estudar a palavra de Deus, você vai perceber um padrão de acontecimentos na Bíblia. Nós estamos falando de terra prometida. Toda vez que o povo de Israel, a igreja, ou um grande homem ou mulher de Deus na Bíblia, ia entrar numa nova temporada, essa nova temporada sempre é marcada por uma oferta de sacrifício. Vou te dar um exemplo. Deus ia mudar a temporada de Egito para a terra prometida. O que Deus pediu? Que todas as famílias levassem um cordeiro para Deus. Então, antes da terra prometida, vem oferta de sacrifício. Quando você vê o povo entrando em Canaã, agora eles saíram do deserto, o tempo do tabernáculo, 40 anos, agora eles vão entrar na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, a primeira cidade que eles ganham, qual é? Jericó, sim ou não? E o que Deus diz? Toda Jericó será consagrada a Deus, todo ouro e toda prata será para Deus. Então Deus pede para eles as primícias da terra de Canaã para eles. Olha que loucura. Quando você vê a vida de Abraão, Deus vai entregar a promessa para ele ser pai de multidões. Mas antes de Deus dar para ele multidões, o que Deus pede para ele? Que oferte Isaac. Diga comigo, quando Deus me pede uma semente, é porque Ele já tem uma colheita me esperando. Então, nesses 4 dias, se eu fosse você, tudo que o Espírito Santo mandar você fazer, o que Deus colocar no teu coração para você ser generoso, seja para com Deus, seja para com o irmão, seja para com os pobres, seja para com os teus pais, faça, e faça o melhor, faça aquilo que seja um sacrifício, porque se você fizer isso esse ano, você está dando um sinal para o céu, eu acreditei que estou entrando na terra prometida, porque o sinal de entrar na terra prometida na Bíblia, sempre foi uma oferta de sacrifício. Pastor, está no Novo Testamento? Está no Novo Testamento. Quando o povo entra na era da igreja, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, e o que acontece depois? A Bíblia diz que todos os cristãos venderam todas as suas propriedades e colocaram o valor delas aos pés dos apóstolos, ou seja, a maior oferta da Bíblia foi essa que a igreja fez aos pés dos apóstolos, inaugurando a nova era da igreja na terra. Deus vai inaugurar uma nova era na sua vida. Deus vai colocar no teu coração. Eu tenho orado, Senhor, para quem que eu tenho que ofertar? Quem que eu tenho que ajudar? Onde eu tenho que estender a mão? Fala comigo, Senhor. E faça você a mesma coisa. Fique sensível à voz do Espírito Santo, porque Deus vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém?